Olá, meus caros. Vamos falando aqui de dois assuntos interessantes. As pessoas gostam porque fala do tema, né, da furunfagem de Zeus. Não sei se é verdade, né? Porque tem um monte de maluquete mentirosa por aí que vai dizer que é verdade, né? Mas vai saber. Bom, vamos colocar aqui, tá? Tá aqui, né? Porque hoje em dia se fala muita coisa, mas não se faz muita coisa. Eu me lembro da questão do rock and roll, por exemplo. No passado eles diziam que eram satanistas, que eles eram demônio em si. E esses que diziam que era do demônio, na realidade, não eram nada, era só o marketing. Então é o que eu quero dizer desse caso aqui, dessa mulher que nem é do Brasil, tá? A tal da Lillian Phillips causou polêmica ao contar que fez coito, eu não posso falar a palavra aqui, né? Com 101 homens em 14 horas. Será mesmo? Entrou no Guinness Book. A criadora de conteúdo adulto causou polêmica na internet ao contar que fez isso com 101 homens. Em menos de 24 horas, ela que transmitiu as cenas em seu perfil do OnlyFans. Então deve ter ali a comprovação do OnlyFans, então pode ser. Contou que ficou das 9 até as 23 no quarto, tendo feito uma pausa no período para tomar um banho rápido. E agora visa um novo desafio, dormir com 8.000 homens. Eita, é a Salamoa aqui. Lili chegou a fazer um vídeo após o coito, exibindo sua cama bagunçada e um rosto cansado. Estou com muitas dores, admitiu. Apesar disso, garantiu aos espectadores que gostou da experiência. Bateu o recorde daquela que furunfou com mais de 20 machos na praia aqui no Dízimo, Santa Catarina. A ideia começou depois de a criadora de conteúdo ter contato com uma ocasião em que deitou com 23 homens em um único dia. Posteriormente, ela abriu um formulário de inscrições para homens interessados em participar do Imaculado Desafio. Eita vida, hein? Batendo recordes e mais recordes. O que eu vou dizer lá em casa, hein? Essa tem a ver com a nossa música, Ninfomaníaca. Se não fazer os seus variados fetiches, ela se mata. Em tudo vê sacanagem. Para ela não existe limite. É o caso. Ninfomaníaca assumida. Viciada naquilo assumido. Adora ser libertina. Bem um caso dessa aqui. Se for verdade, tudo que ela está dizendo. Apesar que ela diz que está no OnlyFans, tá? Ok. E agora nós vamos ao outro caso da mulher. Isso aí está viralizando. Que engravidou, né? Ela engravidou do sobrinho, mas só que o sobrinho não assumiu nada. Engravidou do sobrinho de 15 anos. Eu estava vendo até num canal de Red Pill, porque eu estou inscrito nos canais de Red Pill aí, entendeu? Tirou lá a virgindade dele, vamos dizer. E eu vim aqui contar para vocês hoje como foi que isso aconteceu. No início de tudo, eu não tinha nenhuma pretensão, eu não fiz nenhum planejamento, né, de fazer isso. Mas aconteceu. Eu e minha irmã somos filha do mesmo pai e da mesma mãe. Só que nós não fomos criadas muito juntas por causa da diferença de idade. Quando eu nasci, a minha irmã já tinha 14 anos de idade. É uma diferença de idade muito grande. Então, minha irmã se casou aos 18 anos e teve o filho dela. Como ela casou, teve o filho, ela foi morar em uma outra cidade. A gente não tinha muito contato, né? Na época nós éramos muito pobres, então nós viajávamos uma vez por ano e olha lá, eu fui crescendo vendo a minha irmã adulta com filho. Então eu fui uma criança que eu acabei não brincando tanto com o filho dela. Embora eu fosse mais velha do que ele era muito bebê na época, então nós fomos crescendo e nós não tínhamos muito contato. Como ele também era menino, eu menina, a gente não tinha muita conexão. Depois que eu estava com mais ou menos 10 anos de idade, nós ficamos muito tempo sem visitar a minha irmã. E a minha irmã também ficou muito tempo sem vir. E aí nós fomos crescendo, sem nos ver, somente por telefone, e eu nunca mais, desde os 10 anos de idade, falei com o filho dela. A minha diferença de idade para ele eram de 5 anos. Não é tanta diferença assim, mas nós não tínhamos muita conexão, muito contato. Quando eu fui ver a minha irmã e o meu sobrinho, eu já estava com 15 anos de idade, ele com 15 e eu com 20 anos. E quando eu viajei para a casa da minha irmã, eu estava tendo muitos problemas em casa, né? Eu ainda estava solteira. Então, a minha mãe vivia falando que eu tinha que arrumar algum emprego, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ter responsabilidades.
ela vivia enchendo a minha cabeça com vários assuntos. E eu estava numa fase de festa, diversão, curtição, então eu não estava muito afim de compromissos. Eu acabei fazendo também muitas amizades, assim, de pessoas, né, da alta, né, que tinha dinheiro, que não precisava trabalhar, que tinha pais que bancavam. Então eu acabei me influenciando de certa forma naquela época. E quando isso aconteceu, eu confesso para vocês que eu não tinha muito juízo, não tinha muita responsabilidade. Eu viajei para casa da minha irmã falou para eu passar uns dias lá, que eu ia conhecer novas pessoas, e eu acabei aceitando. Na casa da minha irmã tinha 3 quartos, e o quarto que ela colocou eu era de parede com o quarto do meu sobrinho. Logo que eu cheguei, mesmo ele com 15 anos de idade, ele tinha, como que eu vou falar? Um corpo de homem, jeito de homem, né? Ele era bem já formado, assim, ele parecia ser, sei lá, um homem já de uns 20 anos de idade, ele não parecia ter 15. Nós nos cumprimentamos, conversamos um pouco, cada um foi para o seu quarto e fomos dormir. No dia seguinte, a minha irmã foi trabalhar e me deixou lá. Ela falou que eu poderia almoçar, que tinha comida pronta. O marido dela também saiu, que era o pai do meu sobrinho, saiu para trabalhar e ficou eu e ele. Ele acabou entrando para o quarto, foi jogar videogame, ficou lá bastante horas jogando. E eu fiquei sem nada para fazer, eu fiquei entediada, olhava para um lado, olhava para o outro. E eu não tinha muito o que fazer. Saí, dei uma volta, voltei, não tinha nada para fazer, fiquei entediada e chamei ele para a gente assistir um filme. Ele falou que não gostava de muito filme, mas que ia me acompanhar. Nós sentamos na sala e começamos a assistir um filme. Dali para frente, nós começamos a ter mais conexão. Eu ia passar na casa da minha irmã em torno de 20 dias. Só que os 20 dias bateu e eu estava assim muito mais conectada com meu sobrinho. Eu não via ele como sobrinho, eu via ele como um homem bonito. E aí, depois de alguns dias, eu acabei adiando a minha passagem de volta, não voltei para minha casa e nós começamos a ficar. Aconteceu em algum momento, nós nos beijamos e nós começamos a ter caso. Só que tem um problema. Ele tinha uma namorada de 14 anos. Só que era uma namorada que, assim, eles se viam no final de semana, os dois estudavam, então eles tinham compromisso, então eles acabavam não se vendo muito. E nesse período que nós dois começamos a nos beijar e ficar na casa da minha irmã, eu via isso como uma aventura, eu via isso como uma diversão. Então, eu confesso para vocês que eu não me vi em momento nenhum como culpada, como errada. Eu não me vi nessa situação, entende? Conforme nós fomos ficando, eu fui gostando muito dele e a minha irmã não podia nem sonhar. Minha irmã jamais aceitaria. Afinal de contas, é o meu sobrinho, né? Eu não via ele nem como sobrinho, nem como primo, como nada. Eu via ele como um homem. E aí, naqueles dias, nós acabamos tendo relação. Ele disse que era a primeira vez dele. E eu achei aquilo muito curioso, porque eu já tinha ficado várias vezes. Então, eu tive curiosidade de ficar com alguém que fosse a primeira vez. E ali eu acabei tirando a identidade dele. Mas foi muito legal, ele gostou muito, assim, nós passamos a tarde inteira juntos. E ele acabou terminando o namoro porque ele falou que não gostava da menina, que só estava com ela porque ela era da mesma escola e na escola tinha esse papo de que se não arrumasse uma namorada era gay, essas coisas assim. Então ele acabou terminando com ela e me pediu em namoro. E isso fazia um mês que eu estava na casa da minha irmã. Imaginem se fosse o contrário, se fosse um homem adulto que tivesse tirado a virgindade da própria sobrinha menor de idade. A lei brasileira permite, a partir de 14 anos. Deixa eu só colocar aqui para frente que eu quero. Ele falou que eu não devia ter feito isso com ele, que ele gostava de mim. Ele falou várias coisas e eu fiquei mal, mas eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu queria uma diversão, eu queria passar tempo e ele queria uma namorada. E a minha irmã nunca aceitaria eu namorar o meu sobrinho, imagina. E aí acabou se passando 2 anos e eu não voltei lá. E ele começou a ligar várias vezes no período desses 2 anos e nós ficamos muito amigos nesse período. Aí ele falou que na festa de 17 anos de idade, o presente dele que ele queria de 17 anos era que eu estivesse lá. Como já tinha passado 2 anos, nós estávamos muito amigos, sempre nos falando, a minha irmã não tinha nem sonhado de tudo o que tinha acontecido, eu decidi fazer uma surpresa para ele.
Eu comprei a passagem, me organizei, fiz as malas para ficar uns 15 dias lá na casa da minha irmã. A minha irmã também estava insistindo para que eu fosse e eu fui. Cheguei lá, ele me apresentou para todos os amigos dele, né, dali dos 17 anos, da festa e tal. A maioria era amigo de escola. Ele já tinha se formado na escola e contou a notícia boa, né, que ele está conseguindo trabalhar numa área que ele queria, que era a área de informática. Eu fiquei muito feliz e depois daquela noite que os amigos dele foram embora, a minha irmã também tinha dormido, nós passamos o restante da noite juntos. Nós nos beijamos, acabamos nos agarrando e fomos. Só que nós tínhamos bebido bastante e nós dormimos pesado. Então a minha irmã acordou primeiro que a gente. Ela viu a porta do meu quarto aberta, viu que eu não estava lá e foi dar uma olhada nele. Quando ela olhou no quarto dele, ela me viu deitada com ele. Ela acordou a gente, perguntou o que estava acontecendo ali. Eu estava somente com o sutiã. Aí eu falei para ela assim, eu comecei a fingir que eu não me lembrava. Aí eu, não lembro, a gente bebeu muito. Ele estava só de cueca, pelo menos isso. E eu falei para ela que eu não me lembrava, que se aconteceu alguma coisa ali, eu não me lembrava, pedi desculpas a ela, peguei minha roupa e fui para o quarto. Quando a minha irmã se distraiu, depois de alguns dias, nós ficamos novamente. Só que dessa vez, eu não usei preservativo. Eu não sei o que me deu. Eu acho que foi a euforia do momento. Eu acabei não usando preservativo. E o que aconteceu? Qual é a consequência de não usar preservativo? Eu acabei ficando grávida. Depois que eu voltei para minha casa e passou alguns dias, eu comecei a ter enjoos e descobri a gravidez. O que eu fiz nesse meio período? Eu falei, gente, se minha irmã, minha mãe descobre, elas me matam. Eu não posso falar isso nunca na minha vida. Então eu tinha um namoradinho que eu sempre ficava com ele e que antes de ir para casa da minha irmã, eu tinha ficado com ele. Então eu entrei em contato com esse meu namoradinho, falei para ele que eu estava grávida dele e que ele tinha que assumir a criança. Eu falei várias coisas assim e ele acabou realmente aceitando e gostando da situação. Então, olha só a loucura. Ela dava a entender que era a irmã mais jovem. A irmã dela, tipo, tinha uma diferença de mais de 10, 15 anos. Já tinha um filho. Essa, quando tinha lá seus 19, 20 anos, foi para casa da irmã e o sobrinho já tinha 15 anos. Furunfou com ele. Engravidou dele. E aí, para tentar esconder tudo, disse que o filho, ou a filha que ela teve com o sobrinho, era do namorado dela, que assumiu essa criança. Mais tarde ela vai contar a real e parece que atualmente o sobrinho sabe que a filha é dele. E a filha nasceu com problemas. É uma loucura isso aqui, hein? Vamos lá. Ele perguntou se eu aceitava namorar com ele, sério, e eu acabei aceitando para que o meu sobrinho não desconfiasse que eu estava grávida dele. Afinal de contas, eu era muito jovem, ele também, ele não tinha nem 18 anos de idade, então, sem chance dele ser o pai do meu filho. Passou um tempo, eu fiz alguns exames, depois de 4 meses grávida, eu descobri que o meu filho era especial, ele tinha alguns problemas de saúde, e isso me preocupou muito. Só que ao mesmo tempo que eu queria saber se era por causa do meu parentesco, eu também não podia falar nada. Então o tempo foi passando, fomos cuidando da gestação, meu filho nasceu com alguns problemas respiratórios, e eu não pude falar nada. O rapaz que eu fiquei namorando, eu namorei ele até o nascimento do meu filho, mas eram muitas responsabilidades, e eu acabei terminando com ele, e ele registrou meu filho. Registrou. Hoje meu filho está registrado, né? Ele vem, visita toda semana, pega, às vezes ele pega no sábado e traz a criança no domingo. Ele é um ótimo pai, eu tenho certeza, assim, eu não me arrependo de ter escolhido ele como pai, mas ao mesmo tempo eu penso, será que o meu sobrinho não merecia saber que tem um filho, mesmo que especial? Desde então eu não voltei lá. Eles estão marcando, né, viagem de vinho, meu sobrinho, a minha irmã, para conhecer o meu filho, que hoje tem 1 ano de idade, e eu quero que eles vão, né, se ajustando, se conhecendo, eu quero ver qual vai ser a conexão do meu filho com o próprio pai, e essa é a minha história, é uma história de erro,
E eu decidi contar ela porque eu quero mostrar para vocês que todo erro tem uma consequência. Quando vocês decidem fazer algo, quando vocês decidem se entregar, agora eu estou falando com as meninas, até com os meninos mesmo, quando você decide entregar o seu corpo, há uma consequência. Nem sempre é filho, nem sempre é doença, mas há uma consequência. Você está levando aquela outra pessoa para sua história. Você está mesmo pegando a carga espiritual daquela pessoa e trazendo para sua história. Então, eu me arrependo de ter tido essa atitude, porque hoje eu sei da consequência que foi ter tido um caso com meu sobrinho. Se eu pudesse voltar no tempo lá, quando ele tinha 15 anos de idade, eu nunca teria tirado a virgindade dele, iludido ele, ido embora e feito toda aquela situação. Eu acho que eu jamais teria feito com a cabeça que eu tenho hoje. Eu olho para o meu filho que tem vários problemas de saúde e eu tenho um peso que eu carrego sozinha. E eu queria saber da sua opinião, se você puder, deixa um conselho sobre isso, se você acha que eu devo confessar. Eles devem chegar em menos de um mês e eu tenho a chance de poder confessar a mentira que eu me enrolei, que eu inventei por tanto tempo. E a consequência disso, sabe qual vai ser? Vai sair o pai do meu filho, que registrou meu filho e que ama meu filho, sofrendo. O meu sobrinho vai sofrer porque perdeu mais de um ano e a gestação do meu filho. A minha mãe e minha irmã vai virar uma guerra. Então, hoje eu estou pensando se eu carrego essa mentira para o resto da minha vida ou se eu conto toda a verdade e recomeço a minha história. Aí você vê um negócio. Eu não sei se essa história também possa ser verdadeira, ainda que ela está aí. Sabe por quê? O fato dela estar expondo na internet é óbvio que aqueles que conhecem ela podem estar vendo e sabendo de tudo. Então já não adianta ela vir dizer assim, eu conto ou não conto e tal. A não ser que as pessoas não sabem que ela tem um canal. Mas digamos que seja tudo dentro dos conformes, verdade que ela está dizendo. Porque hoje em dia, muita gente vem para a internet mentir na internet. A gente também tem que alertar isso aí, o pessoal, né? Não dá para acreditar em tudo também, não. Agora, digamos que seja verdade tudo que ela está dizendo. Primeiro que ela andou com um rapaz com 15 anos de idade, menor. Pode andar. Tanto o camarada com 18 pode andar com a menina depois dos 14 ou com 15, bem como uma moça com 18 com um rapaz de 15, ela tem 19. Mas se fosse o contrário, muitos iam estar dizendo, olha, é o quê? Pedô, né? É pedô. Olha, sabe o que acontece? O sujeito lá, ele gosta de novinhas, ou seja, eles iam colocar aquela pecha, aquela marca que diz Papa Anjo, né? Não é isso? Papa Anjo. Para o homem com relação à mulher. Agora, se é a mulher, não é Papa Anja. Essa é a primeira reflexão. Segundo, ainda que eles não se conheciam, como ela disse que ela foi criada numa parte e ele foi numa outra, eles não tinham relação de tia com sobrinho, mas digamos que fosse o contrário, o sobrinho com a tia fosse investir lá. Muitos iam estar falando também. O outro pequeno detalhe, essas relações incestuosas, eu não sei se eu posso falar esse termo, porque eu falei lá do André Surak que o vídeo foi censurado. Essas relações, enfim, entre familiares, é muito mais comum do que você imagina, lamentavelmente. Não estou sendo favorável a isso. E uma outra coisa. Um caso aconteceu que eu vi uma matéria no Fantástico há muito tempo atrás, de um homem que se relacionou com uma mulher mais jovem, ele devia ter quase 60 anos, ela quase 40. Depois foram descobrir, era filha e pai. E o filho que eles tiveram, porque já estavam casados, já tinham filho, já tinham construído lá e tudo, nem nasceu com problemas, deficiências. Porque ele tinha tido essa moça, parece dado para um casal cuidar dela e saiu sem rumo por aí. Então eles não se conheciam, aconteceu isso. É o caso aí parecido. E até poderia nascer o filho sem alguma debilidade. Agora, vejam só. As coisas só vão piorando, porque ela não assumiu que fez o erro, ela não revelou para o sobrinho que ela teve o filho dele, ela enganou o namorado para dizer que era dele, para registrar no cartório. Esse homem foi muito iludido, não é verdade? Assumiu um filho que não é dele. Isso é muito lamentável também. Agora ela quer consertar. Ok,
merece perdão, está se retratando, está falando, se é o caso verdadeiro, a verdade, mas, por outro lado, serve para o homem vigiar muito com quem ele fala, com quem ele anda, com quem ele furunfa, com quem ele se relaciona, porque você não sabe as intenções. E eu digo no caso do namorado dela, que estava confiando nela e ela já estava atraindo, de certo modo, ele com o próprio sobrinho. Hoje em dia, não dá para confiar em seu ninguém. Está cheio de gente por aí fazendo rock and roll na cabeça sua ou vossa e você não percebe, conforme a música que eu fiz. Agora, pelo menos é louvável a parte da retratação dela, do perdão dela, que ela poderia levar isso, conforme ela diz no vídeo, para o resto da vida dela e ninguém ia saber dessa história. Agora ela expôs na internet, está ganhando engajamento, ok. Mas, por outro lado, revela tanta coisa que a gente poderia estar comentando aqui. Casos que sucedem. E esse parecido ao dela está cheio por aí. Está cheio de caso parecido ao dela. Lamentavelmente. Por isso que tudo é necessário checar. Mas, repito, pelo menos ela confessa. Pelo menos ela não diz que é calúnia, é injúria e difamação, que ela andou com o sobrinho. Ela confessou. Porque tem gente que faz essas coisas ou coisas até piores e não confessa. E não se arrepende. E mente, calunia, injuria, difama, que coloca a culpa nos outros. Ela poderia simplesmente abafar todo esse caso e ficar com o namoradinho. Só que agora tem um detalhe. Ao contar a verdade, muita represália vem. Como ela estava dizendo, a família vai ficar em pé de guerra. Um vai falar aqui, o outro vai falar colar. E sem falar também que não sei como é que vai ficar a relação da criança com o pai verdadeiro e o pai que registrou. O pai que registrou, ele tem direito. Está registrado. Se ele quiser, ele pode pegar até a guarda da criança e deixar a mulher para lá. Será que ele vai lutar na justiça para não ser mais o pai dessa criança? Há até essa possibilidade, porque ele foi enganado. Seria uma ação bastante complexa, mas tudo é possível. E o outro, será que vai assumir a criança? Ou a criança pode ter dois pais? O adotivo, eu já vi casos assim, mas era conhecido ser disso da parte do pai que estava assumindo o filho, que ele era do outro. Então, um filho registrado pelo adotivo e também, a posteriori, que pode ser o caso desse, pelo verdadeiro. Esse é o mundo santo, imaculado Conceição, que as pessoas não imaginam. É bem esse mundo aí. Aí vai perguntar para essas pessoas, ou especialmente para essa, ela é cristã? Sou. Ah, mas eu fiz na época que eu não conhecia o evangelho. Tá, ok. Não conhecia, entre aspas, né? Agora ela fala no final uma coisa interessante, que tudo tem uma consequência, tudo como semear, ela vai colher. Ela vai colher essa problemática. Mas, por outro lado, eu sou sempre favorável ao perdão, à retratação. Ela, confessando, pode ser que ela tenha misericórdia ou alcance misericórdia. E já no outro lá é uma atriz pornô, né? Que faz furunfado para tudo quanto é canto. Ah lá, André Surak. O André Surak também estará dizendo que está com 80 homens, 100 homens, né? O recorde dela aí foi 8. E sofreu no hospital. Agora parece que ela quer colocar o pai dela também para trabalhar junto com ela. Claro, talvez não vai ser para furunfar com ela. Já colocou a mãe do ex. E assim está virando o mundo, ou é o mundo. É, bem assim. Abraço e até a próxima.